Eu sou o professor Selmo, um dos professores de Biologia do curso nacional, e gostaria de fazer com você um pequeno comentário sobre a prova de Biologia da segunda fase do vestibular, agora de junho de 2011. Veja bem, com relação à nossa prova, nós podemos analisar, fazer algumas análises com relações, por exemplo, com relação ao nível de dificuldade. Com relação ao nível de dificuldade, nós tivemos duas questões que nós consideramos de nível fácil. Nós não tivemos uma questão de nível médio, que foi uma questão de genética, e uma questão considerada difícil, que foi uma questão de citologia, que envolveu alguns casos, alguns termos que eles citaram, que não condizem com o que a gente trabalha dentro de sala de aula. Com relação à abordagem, nós tivemos três questões conteudistas, com conteúdo o aluno poderia resolver essas questões, nenhuma que era só de interpretação, e uma questão que era sobre diabetes, que se ele fizesse uma análise, ele tinha o conteúdo e uma interpretação de uma tabela que ele deu, consequentemente, era uma questão que envolvia não só o conteúdo, mas também uma interpretação, no caso, uma interpretação de gráfico. Nós, com relação à interdisciplinaridade, deixou um pouco a desejar, mais uma vez, nenhuma questão de interdisciplinaridade, e as quatro questões, extremamente questões relacionadas com biologia, só com conteúdo da biologia. Veja bem, se a gente for fazer uma análise da nossa questão, da nossa prova, essas questões, nós observamos que nós tivemos uma questão que nos chama bastante atenção. Uma questão com relação à genética, que foi o mesmo conteúdo que caiu na primeira fase, repete então na segunda fase, que é a questão sobre herança ligada ao sexo recessiva. Sendo uma doença, que na primeira fase foi o daltonismo e agora eles usaram a hemofilia. Poderia ter tratado esse tipo de doença, poderia ter cobrado, por exemplo, a probabilidade. A gente acredita que seria mais viável para o aluno e até iria cobrar mais o aluno, avaliando melhor o nosso trabalho. E uma questão de citologia, que eles pedem com relação à influência da luz solar na absorção da vitamina D. Nós temos a influência da luz na transformação, na formação da vitamina D, mas na absorção isso não existe. Consequentemente, uma questão que deixou um pouco de dúvida, o aluno poderia ficar um pouco de dúvida com relação a isso. Mas as quatro questões pertinentes, questões clássicas, com exceção dessa uma que falava da vitamina D, mas as questões que o nosso aluno vai fazer com tranquilidade.